Gibt es im Portugiesischen den Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv? A gente tem isso no português? O português é uma língua latina, vem do latim. O latim era uma língua que tinha 6 declinações, então além dos 4 que a gente tem em alemão, tinha também o ablativo e um outro que eu nem me lembro o nome. Mas o português, sendo uma língua de origem latina, em um ponto só da gramática do português a gente vê vestígio das declinações. Quando a gente estava na escola, uma das primeiras coisas que a gente aprendeu foi o pronome pessoal do caso reto, certo? Pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais do caso reto, pronomes do nominativo. O caso reto, ou caso do nominativo, é o caso do sujeito. Na frase, uma palavra que cumpre função de sujeito está no caso reto. Os que não cabularam aula de português talvez se lembrem que existem os pronomes oblíquos, né? Em português a gente tem os pessoais do caso reto, que são dos casos nominativo, e os pronomes oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. No português, a gente tem a marca da declinação, então essa flexão de caso, no português só sobrou nos pronomes. Então, o que eu estava mostrando para vocês, né? No português, a gente ficou com esse vestígio dos casos só nos pronomes. A gente tem o caso reto, que é o caso do nominativo, que é o caso do sujeito. A gente tem o caso oblíquo, átono, que é o caso do objeto direto, que é o acusativo. Seriam mete, ele, ou ela, ali, se, nós, vós, ele, aos, vocês. Tudo isso. O que na prática, o que acontece é que no português a gente não usa a maioria desses pronomes. E a gente tem o pronome pessoal do caso oblíquo tônico, que é o caso do objeto indireto, que é o caso do dativo. Para quem faltou em aula de português, uma pequena revisão dos pronomes oblíquo átono. Qual foi a última vez que eu vi isso, né? Então, é importante saber para entender o alemão, porque a gente nisso tem essa correspondência. O que a gente não tem em alemão é o caso genitivo, tá? Eu não sei, quando eu perguntei, alguém falou genitivo. O genitivo no português não é caso. A gente tem, claro, o possessivo, a gente tem os pronomes possessivos, né? O meu carro, a minha mãe. É o pronome possessivo, mas a gente não tem caso possessivo. Existem pouquíssimos verbos que têm um complemento nominativo, tá? Na verdade, são esses 5, basicamente. Claro que sempre tem um sujeito na frase, né? A gente, além dos verbos de ligação, que seriam os verbos que têm o complemento nominativo, a gente tem verbos intransitivos, que em alemão também intransitive Verben, e tem os verbos transitivos, direto e indireto. O que é isso? Um verbo intransitivo é um verbo que não vem com objeto, é um verbo que não precisa de objeto para fazer sentido. Se eu falo, eu durmo, ok, dorme. Claro que eu posso ter um complemento, eu posso falar, eu durmo às 8 horas, eu durmo muito, eu durmo na cama. Eu posso ter um advérbio como complemento, mas o verbo em si faz completo sentido sem objeto. Que significa que eu não faço nenhuma pergunta para o objeto. Você fala ok para o verbo. Eu durmo, ok, schlaf mal. Verben mit Akkusativ-Ergänzungen. Aí estão os verbos do acusativo. E os verbos do acusativo são a maioria, tá? A maioria dos verbos em alemão tem um complemento acusativo. O que significa isso? A grande maioria dos verbos precisa de um objeto direto. Então, se eu falo ich sehe, ok, was siehst du? Oder wen siehst du? Oder ich liebe, ok? Wen liebst du? Sag doch mal. Né? Eu não tenho uma frase completa
sem um objeto, porque se eu amo algo ou alguém. Então, a pergunta que eu faço para esses verbos é wen, quem, mas quem enquanto objeto, né? E was, o que também enquanto objeto. Então, eu falo, ich esse was. Isst du Kuchen? Isst du Brokkoli? Isst du Marmelade? Ich trinke. Was trinkst du? Trinkst du Bier, Wasser? Trinkst du Saft? Então, a grande maioria dos verbos, eu coloquei aqui um pseudográfico, não é específico, tá? Eu não sei dizer a porcentagem de verbos que levam acusativo, mas é a grande maioria. Eu colocaria até mais, aqui tem 75%, eu colocaria assim uns 90% acusativo, uns 9% dativo e 1% nominativo. Mas, por favor, não é exato isso. Ah, a Júlia falou que 90%, não falei isso, tá? É só como diz? Einschätzung, né? Não é nada preciso. Aqui a gente está falando de verbo, tá? A gente vai ver depois que um caso pode também ser determinado por uma preposição. Por enquanto a gente não vai tratar de preposição, tá? A gente vai tratar só dos verbos. Bom, então é isso. Verbos que precisam de objeto direto. Eu pergunto para o verbo wen ou was e a resposta que sai disso, dessa pergunta, é o objeto direto, tá? Então eu tenho, por exemplo, o Elias vê. Vê quem? Vê a Júlia. Se eu for Júlia sou eu, no caso, né? Vocês sabem. Então, você fala, o Elias vê a Júlia, o Elias vê eu. Não, né? Assim, até tem gente que fala assim, mas não dá, tá errado. Né? Não está de acordo com a gramática normativa do português. Por quê? Porque eu é a primeira pessoa no caso reto, no nominativo. Então, se eu não sou a pessoa que vê, mas a pessoa que é vista pelo Elias, eu sou o objeto do ver do Elias. Eu sou quem ele vê. Então, o Elias me vê. E esse me é o objeto direto, pronome oblíquo, átono, acusativo, tá? Então, esse me é o pronome objeto. Pronome objeto direto. Claro, a gente tem os pronomes no acusativo também. Então, Elias sieht mich, ich sehe ihn. E em português, a gente só vai fazer isso. O Elias me vê e eu o vejo, ou lhe vejo, né? Só que o que acontece? No alemão, esse mesmo raciocínio vale para todos os pronomes e todos os substantivos. Então, tudo que é nome, e não só pronome, como no português, vai ser declinado, vai sofrer essa mudança. Então, wir sehen den Tisch. Aqui eu tenho que declinar esse artigo para mostrar a função sintática, então a função na frase dessa palavra Tisch. Porque se eu falo der Tisch, der é pronome, é nominativo, então esse der Tisch só pode ser sujeito. Então, der Tisch ist klein, aber ich sehe was? Ich sehe den Tisch. E eu declino isso no acusativo. Tudo bem? Então é isso. No português, a gente só tem esse vestígio de caso nos pronomes. Mas no alemão, eles acharam bonito. que da hora, né? Por que não ter isso na língua, né? Tão bonito. E puseram em tudo quando é substantivo. Todos os substantivos são declináveis, tá? Então, aqui, im Portugiesischen nur Pronomen sind deklinierbar und im Deutschen Nomen, Pronomen und natürlich auch die Adjektive sind auch deklinierbar. Ne? Ich liebe dich, ich liebe Bier. Aqui Bier tá sem artigo porque não é uma cerveja específica, é cerveja em geral. Adoro cerveja, tomo tudo quanto cerveja. Parece que eu sou mó cachaceira. Isso aqui não é cerveja, tá? É chamate, quero deixar bem claro. Ich liebe Bier, ich liebe das Baby, ich liebe den Frühling, ich liebe meine ruhige Wohnung. Aqui
declinação de adjetivo com pronome possessivo. Aí a gente tem os verbos transitivos indiretos, que são o quê? Verbos que precisam de um objeto indireto. Em português, aqui tem uma diferença muito importante, eu quero deixar bem clara. Verbos transitivos indiretos, verbos que precisam de um objeto e que vêm com uma preposição. Em português, os verbos indiretos precisam de um verbo, os verbos intransitivos precisam de um objeto com uma preposição. Em alemão, não. Não. Em alemão, não. Alemão, há uma lista de verbos, e os verbos mais importantes são os 45 verbos, que pedem um dativo, e esses 45 verbos vêm sem preposição. Em português, a gente precisa desses objetos com preposição. Por exemplo, eu acredito. Acredito em quê? Ou acredito em quem? Então, em português, o verbo acreditar precisa da preposição em. Né? Então, eu acredito nele. O nele é a junção do em mais o ele. Eu não falo, eu acredito ele. Não. O Elias acredita em quê? Ele acredita em eu. Também não. Ele acredita neu? Tem gente que fala, mas também não. Né? Ele acredita em mim. E esse mim é o objeto indireto da primeira pessoa. É o pronome objeto indireto, ou seja, pronome oblíquo tônico da primeira pessoa. Então, ele acredita em mim. Tá? Eu também não posso falar, ele acredita me. Também não. O me seria o objeto direto, também não dá certo aqui. Então, a gente tem o mesmo verbo, ich glaube wem. O wem é o quem enquanto objeto indireto, ou se é sujeito. Então, ich glaube wem, porque o glauben precisa de um objeto indireto, ainda que venha em alemão sem preposição. O glauben não tem preposição. Ich glaube ihm. Glaubst du mir? Você acredita em mim? Glaubst du mir? Tá? Sem preposição. Mas eu posso ter também, dependendo do verbo, tem uma listinha de preposições, né? Que vem sempre com o dativ. Uma delas é o mit. Então, ich rede, ok? Mit wem? Com quem você fala? Ich rede mit Elias, ich rede mit ihm. E esse ihm é a declinação da terceira pessoa enquanto objeto indireto. Tá? E aqui não é o verbo reden que pediu o dativo, mas sim a preposição mit, que é muito importante. A pergunta que a gente faz para os verbos no dativo é sempre wem. O objeto indireto é quase que sempre uma pessoa, tá? Então é raro eu perguntar was, geralmente eu pergunto wem. E a gente vai ver depois na lista de verbos, todos os verbos vão ter um sentido, vão ter um objeto como pessoa. Então, por exemplo, gehorchen, que é obedecer. Obedecer a quem? Mir. Glauben, gratulieren. Como eu disse antes, aqui eu tava focando nos verbos, né? Para vocês entenderem o que é objeto indireto, o que é objeto indireto. Tá. Isso dito, acho que a gente tem um tempinho ainda. Isso dito, o caso pode ser determinado por dois fatores. Os verbos, como a gente viu agora, mas também preposições. Então, algumas preposições vão sempre vir com dativ e outras preposições vão sempre vir com o acusativo. Claro. Genau. Opla. Assim. Então, o que significa? Sempre que eu tiver uma dessas preposições, eu vou ter um caso acusativo. Sempre, 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 sempre. Mas sempre mesmo? Sempre! Sempre, tá? Com essas. Então, aqui eu coloquei as preposições que vêm com o dativ e só com o dativ e sempre com o dativ, que são essas aqui.
Tem a musiquinha, é a melodia do meu lanchinho, né? Do Bruder Jacob. Então, tararana, tararana. Então eu vou cantar uma vez e depois vocês cantam, certo? Aus bei Mitternacht, ab bei Mitternacht, seid von zu, immer mit dem Dativ, nur mit dem Dativ, dem, der, den. Essa musiquinha ajuda muito a gente memorizar tanto as preposições que vêm com o dativ, quanto a forma, né, os artigos definidos no dativ, tá? Curtiu a explicação? Então curta também esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo.